Olá, minha gente, tudo bem? Olha, eu aqui em mais um sábado falando com vocês. Antes de trazer o tema que eu me propus a falar hoje, eu queria mais uma vez agradecer. Eu recebi essa semana tanta mensagem, tanto compartilhamento, tanta pergunta relacionada ao vídeo anterior. Então, muito obrigada às pessoas que estão interagindo comigo. Eu queria pedir que de alguma forma essas interações acontecessem também lá no canal, porque quanto mais a gente comenta, curte, compartilha no canal, é uma forma de fazer chegar a outras pessoas o vídeo e as mensagens, mas eu também compreendo de que quando as pessoas me procuram no privado, é porque elas não se sentem de alguma forma seguras para colocar a sua opinião, compartilhar a sua história em uma rede social. O meu canal, ele não tem o objetivo de me tornar famosa, até porque a minha expertise não é essa. Eu não sou youtuber e, como eu já falei, eu nem sei fazer isso. E também não tenho uma expectativa de ganhar uma placa de 1 milhão de inscritos do youtuber. É claro que se isso acontecer, significa que eu estou conseguindo chegar a mais pessoas. Mas então o que eu quero dizer é que, seja de onde for, através de qual canal vocês interajam comigo, eu acho que o importante é a interação e vocês se sentirem bem, confortáveis e seguros para poder trazer e compartilhar os pontos de vocês. Então, muito obrigada. Eu recebi algumas perguntas e no vídeo passado eu tinha comentado de que eu gostaria de falar sobre ambientes que curam e ambientes que adoecem. E eu acho que as perguntas que eu mais recebi têm muita relação com isso, né? Assim, eu recebi uma pergunta da Marcela. Aliás, Marcela, Carlos e Antônio, lá do Rio, me fizeram a mesma pergunta, do porquê você não falou antes sobre essas questões, especialmente de assédio. E a Bruna, de Parauapebas, me perguntou que história é essa de ambientes que curam e ambientes que adoecem. Então, vamos por partes. Pessoal, por que eu não falei antes? Especialmente sobre os assédios. Há algum tempo, pouco tempo atrás até, falava-se muito pouco sobre essas questões de assédio, né, no trabalho, sobre as questões de adoecimento mental. Hoje a gente vem falando isso mais fortemente porque as questões elas estão aí mais escancaradas. Mas antes, principalmente assédio, acontecia de uma forma muito velada. Não era algo tão explícito assim. E uma pessoa que precisa muito do trabalho, do dinheiro daquele trabalho para ajudar outras pessoas, para sustentar sua família, mesmo quando elas percebem o assédio, que nem sempre a gente percebe, a gente se cala. Então eu me calei. Me calei porque por muitas vezes, hoje, quando eu converso com algumas amigas, eu falo, gente, como é que pode? A gente foi assediada por tanto tempo e a gente nem sabia que aquilo era assédio. E tem uma coisa que ainda é mais forte, né? Assim, eu fui assediada por mulheres que eu admirava. Vejam só, como é que eu, que admirava aquelas mulheres que estavam me assediando de uma forma velada, ia falar com alguém sobre isso? Claro que não. Então, passou, o tempo foi passando, mas outras pessoas foram percebendo, outras pessoas foram denunciando e essas pessoas saíram da empresa, mas deixaram marcas devastadoras em muita gente, assim como deixaram em mim. Então, por muitas vezes, a gente nem entende que assédio é assédio e só depois a gente vai compreender, e a gente nem sempre tem um ambiente seguro
que a gente entenda que possa falar. Então, não tem certo nem errado, mas eu acho que tem a segurança que a gente vai estruturando e construindo para que a fala, para que a denúncia, para que as conversas nesse sentido aconteçam. E aí eu vou encaixar com os ambientes que adoecem e os ambientes que curam. Porque eu escolhi voltar a trabalhar no ambiente que me adoeceu porque eu acreditava e acredito que este mesmo ambiente poderia me curar. E eu estou me curando, porque eu encontrei no meu retorno de um afastamento, eu fui diagnosticada com burnout, eu fui afastada, durante o afastamento desencadeou a depressão, uma depressão muito séria. À medida em que eu fui tratando dessa depressão, eu fui gerando o desejo de voltar a trabalhar. No início, os meus médicos não eram muito a favor dessa ideia de voltar, né, para aquele ambiente, de voltar ao trabalho, mas eu quis, com uma força que eu não entendia de onde vinha, e eu voltei. E eu encontrei outras pessoas totalmente diferentes daquelas que me adoeceram, num ambiente totalmente diferente daquele que me adoeceu. E vejam bem, na mesma empresa, na mesma estrutura hierárquica, no mesmo setor. Mas as pessoas haviam mudado e tinha ali pessoas dispostas a me ajudar a me curar. Então, assim, o ambiente, minha gente, ele não é neutro. Ele participa ativamente do processo de saúde e de doença. Depende das pessoas, depende do contexto, depende do ambiente que essas pessoas criam, se ele é favorável, se ele é seguro, para que a gente possa entrar no processo de cura. E aí, uma coisa muito importante que fala de ambiente é que, assim, cara, o trabalhador, ele não adoece sozinho. Nunca o trabalhador adoece sozinho num ambiente corporativo, num ambiente de trabalho. É um misto. É a relação entre a pessoa, entre o ambiente, entre a organização, entre a liderança, que produz saúde ou adoecimento. Então, eu posso garantir a vocês uma coisa, de que quando a gente tem um ambiente favorável e propício para que nós possamos ser nós mesmos, para que nós tenhamos coragem de falar aquilo que nos faz bem e nos faz mal e construir com a liderança daquele ambiente um movimento de cura, a gente se cura no mesmo lugar em que a gente adoece. Pensem nisso, porque nem sempre é você voltar de um afastamento e ser mandado embora. Às vezes, como eu disse, ter o privilégio, e foi nesse sentido que eu falei no vídeo anterior sobre o privilégio de ter adoecido, apesar de contraditório, é porque eu, a partir desse adoecimento, tenho a experiência de poder contar para as pessoas um case de sucesso no mundo corporativo, numa organização grande, de que ao mesmo tempo em que a gente pode adoecer naquele ambiente, a gente pode se curar. Isso depende das nossas atitudes, do nosso comportamento, da liderança e do espaço que nos é proporcionado para que isso aconteça. Então, um beijo para vocês, bom final de semana. Depois a gente volta com mais um vídeo. Fiquem bem, feliz Páscoa. Que Deus renasça no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.